o Visacro veio aqui quinta-feira e falou, pô, se discute segurança pública, aqui no Brasil não entra o MRE na discussão. Isso é problema de diplomacia com o Paraguai, com Bolívia, com Colômbia. Cara, e o Brasil não conversa com esse. O MRE não entra em nada. Você tem uma ideia hoje? Olha que problemão. Tá tendo um evento agora na Amazônia, em Belém. Um evento de meio ambiente. E a Marina Silva está lá em Belém hoje, né? O Brasil está recebendo aí uma cúpula de meio ambiente. Importante para o Brasil, viu? E a Marina Silva está lá, deu entrevista ontem, a ministra do Meio Ambiente. E se fala muito da questão do garimpo. Garimpo. Se fala 500 mil vezes isso, viu, Glauber? Tem que combater o garimpo. Eu tenho certeza que o garimpo ilegal tem que ser combatido, porque eles arrebentam o meio ambiente, eles jogam mercúrio nos rios da Amazônia. Isso causa problema de saúde na população indígena. Isso mata o peixe. Isso é péssimo para a natureza. Eu tenho certeza que direita ou esquerda, não é possível que o cara não possa concordar que a preservação do meio ambiente é uma necessidade do Brasil e do mundo. Mas a Marina Silva não toca num assunto muito importante. Boa parte do ouro produzido nos garimpos é contrabandeado e comprado pela Venezuela, pela Guarda Nacional Bolivariana. A Venezuela é o país que o Lula é apaixonado, que o Lula ama, tá? Que o Dino é apaixonado, que é um modelo de democracia para eles, o país perfeito. Né? E o MRE não se pronuncia, porque a gente podia fazer isso. O Lula podia chegar para o Maduro, me ajuda aqui a combater o garimpo na Amazônia, proíbe essa tua facção criminosa chamada Guarda Nacional Bolivariana de comprar ouro do Brasil. Boa parte do problema a gente já resolvia. Ou seja, o Visacro tem razão. O MRE não se posiciona, não faz porra. O MRE é o Ministério das Relações Exteriores, né? Isso. Muita gente está vendo a gente aqui, não está se tocando aí. Mas o Visacro aí tem total razão no que ele disse aí, viu, irmão? Assim, pô, parabéns, ele é um cara muito foda, eu gosto muito dele. Acompanho ele, leio o material que ele produziu. Ele tem 2 livros produzidos, né? São 3. 3? Né? E o terceiro eu não li exatamente. Eu conhecia 2 também, ele falou aqui 3. Ele é um cara muito foda. Mas então, é isso, né, cara? O Estado é ineficiente e várias peças do Estado que deveria estar atuando não tá. O MRE é um deles. Dudu Cosme perguntou o que você pode fazer para comparar o tráfico no México com o tráfico no Brasil. O México? Isso. Eu tive no México há 15 anos, cara, e tenho alguns amigos na Polícia do México, não tenho mais contato. O que eu sei do México é o que eu vejo em televisão, em notícias, em CNN. Então, assim, eu sei que o México está dominando o território gigantescos, né? Narco-estado também está dominando o norte do México. Eu sei que prefeitos são assassinados, eu sei que chefes de polícia locais são assassinados. Eu acho que o México, a cidade do México não, tá? A cidade do México não tem, a capital, não tem os problemas do Rio de Janeiro, tá? Eu conheci a cidade do México, inclusive. Mas eu tenho certeza que o norte do México hoje é algo muito pior que o Rio de Janeiro hoje. Em matéria de extensão territorial, em matéria de capacidade bélica dos traficantes, tá? Eles já estão possuindo lança-foguetes, eles estão possuindo carros blindados, né? Estou te falando tudo que eu vejo em jornal, tá? Eu não tive lá pessoalmente. Fui convidado até para conhecer, mas não quis. Mas não tive tempo também. Eu tenho um colega hoje que é policial no México hoje. Fez curso comigo em Israel e assumiu uma chefia lá da Polícia Mexicana, da Polícia Nacional. E ele pediu que eu conhecesse. Mas assim, mas repito, é algo concentrado no norte do país. Ah, mas isso é muito feio. Será que o Brasil também não está assim? Será que que Roraima hoje, o PCC já não domina os garimpos? Né? Será que boa parte da Amazônia hoje já não tem facções dominando áreas isoladas, né? Talvez a gente não esteja percebendo isso com a intensidade do México, mas talvez isso já esteja começando a acontecer no país como um todo. E sobre El Salvador, cara, não quer emendar esse tema e falar sobre El Salvador um pouco mais, cara, aprofundando? Eu tenho que negociar com a minha família isso, né? Porque eu tenho palestras para realizar nos próximos meses, eu tenho uma viagem também, eu quero fazer uma viagem com a minha família também, com a minha esposa.
Mas eu queria ir lá e eu também estou em vai. contato com. Eu estou em contato também com um comissário de polícia também. Eu tive lá em El Salvador há 2 anos a turismo, né? Parei de barco em El Salvador. Então tu viu antes, né? Não, eu vi antes dele, mas antes do presidente, o local que eu fui era protegido por muitas forças policiais. Mas eles diziam pra gente, ó, não saiam daqui. Não saiam daqui. Mas eles eram muito contundentes nessa questão. Não saiam daqui. Isso aqui saindo daqui é terra de ninguém. Mas eu gostaria de ir lá. Ele prendeu 65 mil pessoas, 65 mil presos. O país tem 6,5 milhões de habitantes, então ele prendeu 1% da população. E realmente, quando a última vez que eu pesquisei, estou algumas semanas sem pesquisar, eles estavam há mais de 50 dias sem homicídios. No país como um todo, 0 homicídios. Então isso colocava El Salvador na condição de país mais seguro do mundo. Olha que legal, né? Estava lá na rabeta, junto com a Venezuela, 109 homicídios para 100 mil habitantes, e passa para a situação de país mais seguro do mundo, lá do lado da Suíça. Olha que legal. Olha como é bacana isso. Recuperação da atividade econômica. Mas eu até gostaria de ver isso pessoalmente. Os colegas que conversaram comigo dizem que existem resistências de ativistas nas universidades. E eu gostaria de ir lá para 2 questões. Conversar com o presidente, conversar para fazer um podcast, para bater um papo, para te oferecer depois esse produto, ou então para o Brasil Paralelo, ou para quem quer que seja. Realmente a Globo não vai querer, nem a CNN, nem a Band. Talvez a Record se interesse. Mas é para mostrar, porque nenhum jornalista foi lá até agora conversar com ele, para conversar com a população. O que você está achando? Porque eu quero ouvir a população. Eu vou ouvir o ativista, vou ouvir o presidente, vou ouvir o policial, mas nada disso me interessa. Eu quero ouvir lá o dono da banca de jornal, o taxista, eu quero ouvir o peão de obra, o motorista de táxi, o que for. Essas pessoas são as pessoas que têm capacidade de dizer pra gente assim, ó, tá muito melhor. O país está muito melhor de se viver. Mas eu sei que na faculdade, quando eu visitar, vai ter gente dizendo aí, ó, isso é um ditador, isso é o que for. Pode ser. Mas se for um ditador que evitou a morte de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, se for um ditador que trouxe a população com felicidade, se for um ditador que não fecha jornal, se for um ditador que não provoca um êxodo, como o Maduro fez na Venezuela, se for um ditador que não invadiu um país como o Putin fez, né? Se for um ditador que só trouxe felicidade, desenvolvimento econômico, segurança pública, pô, meu irmão, vai com tudo. É vocês que devem escolher o melhor para o futuro de vocês. Se a população de El Salvador escolheu o cara, vai com tudo. Eu percebi 2 momentos, né? Veio aquela propaganda positiva, né? Muito vídeo aqui rolando. E agora tem uma propaganda muito negativa, né? Já é a reação do establishment. Já é a reação. Exato, é. Agora, procure fugir dos jornais brasileiros e busque jornais norte-americanos. A primeira consulta que eu fiz foi em jornais. Eu não falo inglês, eu boto no Google para traduzir. Eu vi jornais americanos, jornais bem à esquerda nos Estados Unidos, elogiando muito ele. Por várias questões. Inclusive pela questão da imigração. Porque se ele torna El Salvador um país mais seguro, as pessoas não vão para o México buscar um coiote para passar para El Paso, né? Para passar para os Estados Unidos, né? Então você vê que a questão dele envolve uma segurança para toda a América Central. El Salvador estabilizado é bom para os Estados Unidos como um todo. É bom para Guatemala, é bom para Honduras, é bom para Belize, os países todos do entorno, que vão começar a adotar um modelo, e esse modelo que traz segurança pública normalmente traz desenvolvimento econômico junto. Tá vendo que Honduras está copiando, né? O presidente de Honduras começou a ficar pressionado pela opinião pública. Pô, em El Salvador tá tudo dando certo. Igual, né? Quero repetir. É do lado, né? Honduras e El Salvador já entraram em guerra lá atrás, a guerra do futebol, né? São países que caminham junto, tiveram ditaduras ao mesmo tempo, tiveram guerra civil ao mesmo tempo, né? Teve em Honduras e El Salvador, nós tivemos guerras civis, tivemos guerras entre países.
Foram banidos da FIFA, inclusive, viu? Pouca gente sabe disso. Honduras e El Salvador teve um jogo de futebol, teve briga dos jogadores, né? E essa briga provocou uma guerra. Em função disso, a FIFA baniu esses 2 países da FIFA durante anos e anos. Depois voltaram para a FIFA. São boas histórias para contar. Se Deus quiser, eu vou lá, se minha família autorizar.